Então nós vamos falar aí primeiro das diferenças entre nuvem privada e nuvem pública do ponto de vista técnico. É só um overview rápido, só para pontuar mesmo dessas diferenças aí do ponto de vista técnico. Então, dentre essas diferenças, a primeira coisa que a gente fala é da nuvem privada, né? A nuvem privada, ela normalmente sempre utilizada por uma única organização. Então, uma empresa ela tem interesse em ter a sua própria nuvem. Ela vai preparar o seu ambiente para ter toda essa gestão e gerência, onde pode ser gerenciado tanto pela própria empresa, pela equipe de TI dela, quanto por terceiros, né? Você pode ter profissionais aí terceirizados trabalhando para manter esse ambiente da empresa. Um ambiente que ele pode ser localmente ou não, a gente já falou um pouco para trás, né? Então eu posso ter a utilização dos meus servidores hoje que eu tenho dentro da empresa para prover minha nuvem privada, ou em alguns casos que está acontecendo, a utilização até mesmo da nuvem pública para ter uma nuvem privada, né? Para prover essa nuvem privada para a nossa empresa. Então, na sua maioria, são recursos da própria empresa. Vai ser ainda muito pouco que a gente vai encontrar utilização de outra nuvem ou fora da empresa a sua infraestrutura, esses recursos para prover a nuvem privada, tá? A gente chama ele de single tenant, que seria um único inquilino, ou seja, somente a empresa vai utilizar essa nuvem privada, né? Vai acessar aquela dashboard, aquele ambiente web, aquele web service, para prover as máquinas virtuais, para criar seu ambiente todo. Somente a empresa tem esse acesso, então é o que a gente chama de single tenant. Já na nuvem pública, aí a gente muda um pouco para o modo de multi-tenant, né? Os multi-inquilinos. Ou seja, você tem aquele ambiente web ali para você utilizar e prover o seu ambiente de infraestrutura, mas você sabe que há outras empresas que utilizam aquele ambiente, né? Então, hoje a Sysmap utiliza o ambiente da Vivo Open Cloud para prover, tá? E tem outras empresas que também utilizam o mesmo ambiente da Vivo Open Cloud, mas não se comunicam. Então você tem a parte de separação lógica do seu ambiente, né? Nada fisicamente está tudo nos data centers espalhados aí da provedora, só que logicamente eles estão separados, eles não se comunicam, tá? Então, dentro da nuvem pública, tem os aspectos de segurança que a gente sempre tem que estar preocupando, que a gente já falou bastante aí também, né? Os aspectos de segurança são um pouco mais complexos, porque não está na nossa mão, não está na mão da nossa empresa a parte de segurança. Então, você tem que ter um cuidado maior aí, como a gente já veio falando antes, a respeito de procurar saber da parte de segurança do provedor de serviço, do provedor de nuvem, tá? Então, normalmente a nuvem privada ela é utilizada como alternativa à nuvem pública quando você tem a necessidade de níveis aí mais rigorosos de segurança e privacidade ou garantia da disponibilidade da aplicação. Então, é o que a gente já comentou outras vezes. Eu tenho a necessidade de manter a segurança é, com a minha empresa e evitar vazamentos. Então, a nuvem privada aí ela vem como uma alternativa a isso aí. Então a parte de multi-tenant, que é o multi-inquilino aí, né, ela é uma única infraestrutura, né, e base de códigos, single tenant. Na verdade, o multi-tenant ele tem uma única infraestrutura e tem base de códigos, tá? O single tenant que a gente está falando aqui, ele tem as implantações individuais dos aplicativos, né, que está ocupando essas partições virtuais. Então, ao invés de eu ter essas pilhas físicas separadas por hardware e software, eu tenho toda a parte virtual. Então, essa arquitetura aí, ela passa a ser interessante para algumas aplicações para poder trazer menos problemas para a segurança de dados, tá? Isso falando de nuvem privada, tá ok? Então você acaba tendo essa camada acima aí de uma aplicação fazendo otimização, a parte de billing, né? A parte de custos, você consegue ramificar isso aí para as áreas. Então vamos lá. Um case
bem bacana que eu andei pesquisando, até no próprio livro estava falando, aí eu aprofundei um pouco mais, é o case da nuvem da USP. Esse aí é o ambiente de acesso, tá? Vocês podem ver que é web, ele chama ele de internuvem. É um projeto que foi feito em parceria com a Citrix, tá? Em 2010. E qual que era o intuito? Como eles têm uma gama muito grande de hardware, de recursos de hardware, eles viram a necessidade de abrir as portas para o professor, para o cara que está fazendo as pesquisas dele, precisa de recursos, de máquinas virtuais, de aplicações, de uma forma aí mais otimizada e mais simples de trabalhar. Então eles criaram junto com a Citrix a Internuvem. Então o cara ele consegue selecionar qual que é o seu provedor de identidade aqui, que seriam as áreas dentro da faculdade, né, os cursos. Então o professor consegue logar se ele precisa de algum servidor, ambiente de nuvem para prover para aluno ou para teste ou para a parte de laboratório e como cientista, né, de dados e tudo mais, ele mesmo faz esse provisionamento. Então ficou uma forma melhor de ser trabalhado, uma camada acima. A gente falou do OpenStack aqui, mas no caso aqui foi utilizado o próprio Citrix, tá? O ambiente da Citrix. Foi implantado e a partir daí o próprio professor consegue montar seu ambiente aí na nuvem privada da USP. Então esse é um case aí bem mais conhecido. Quem tiver interesse em conhecer é só buscar Nuvem USP ou Internuvem USP, ou o próprio site deles aqui, internuvem.usp.br, para saber um pouco mais de como é que ficou esse projeto aí da USP. É um projeto que custou para eles quase 200 milhões de reais, tá? Então foi um projeto grande que a Citrix trabalhou em conjunto aí, só que ele acabou reduzindo necessidade de gastos aí com compra de equipamento, manutenção, consumo de energia, água e além de investimentos aí na segurança patrimonial, física e de recursos humanos, que você deixou de comprar mais hardware para usar aquilo ali e otimizar da melhor forma. Era tudo, vamos dizer assim, largado, né? Utilizava de qualquer forma, não sabia o que estava utilizando, às vezes tinha máquinas que estavam provisionadas e não estavam sendo utilizadas mais, e eles otimizaram de uma melhor forma que acabou sobrando recurso aí para utilizar no dia a dia, tá ok? Então é um case bacana aí dessa questão de nuvem privada e otimização. Já entrando nas técnicas e métodos aí de distribuição da computação em nuvem, né? Nós temos os métodos de distribuição da computação em nuvem hoje utilizados, né? Que um é a rede, nós temos a parte de automação, a parte de federação e os aspectos da padronização aí da nuvem. Então esses aqui são os métodos utilizados de distribuição da computação em nuvem. Nós vamos entrar em cada um deles aqui agora. Na parte de rede, a gente passa a utilizar a rede de uma forma diferente. Mas quer dizer que as técnicas convencionais, quem é da área de tecnologia, não vão servir mais? Então quer dizer que como eu trabalho com redes, a forma que eu trabalho hoje com hardware, com a parte lógica, ela não é utilizada mais, ela não é necessária mais? Na verdade, você ainda vai utilizar todas as técnicas convencionais. Claro que quando você fala de nuvem pública, você deixa de botar a mão ali na parte de hardware, que é a parte de servidor, cabeamento, né? Os switches, configurações de toda a infraestrutura de redes e passa a ter uma camada de rede aí a ser abstrata, né? Abstrata. Você tira dessa parte de hardware e passa a utilizar o web service, ou seja, eu tenho uma área web e dali eu consigo fazer todas as configurações de rede sem necessidade de mexer com parte de hardware, de cabeamento, a parte física da coisa, né? E passo a utilizar só a parte de configurações, a parte lógica. Um exemplo que a gente tem aí é o Vivo Virtual Private Cloud, que é o VPC. Então você tem possibilidade de fazer provisionamento lógico, não se faz fisicamente nada mais. Que você está na Vivo Open Cloud, que é a nuvem da Vivo, nuvem pública. Você tem a possibilidade de fazer a seleção dos intervalos endereços de rede, de IP, né? Para quem não é da área técnica,
a gente fala que o endereço de IP é como se fosse o endereço da sua casa, tá? Só que no mundo de tecnologia são um bloco de números que a gente utiliza, tá? Aí a gente chama esse intervalo de range de IPs. Então ele vai um número inicial até um número final. Eu tenho um bloco lá onde eu tenho possibilidade de ter 250 endereços na rede, 250 equipamentos conectados na rede, ou mais, dependendo da sua range. Eu posso segmentar dividindo esse bloco de intervalo de IP como subredes. Então eu tenho a possibilidade de criar uma rede que vai comunicar aqui com a empresa, entre os funcionários aqui, uma rede que vai comunicar saindo da empresa para a web. Né? Eu tenho meus servidores que comunicam com a internet, que é servidores que têm os nossos sites e tudo mais. Eu tenho as tabelas de roteamento, que é os route table, eu mostro eu quero na sua máquina você conecta no site sysmap.com.br. O equipamento tem as rotas que ele vai entender. Ó, quem que conhece o site sysmap.com.br? Esse site sysmap.com.br tem um IP. Então as rotas que vão segmentar esse caminho aí para você acessar o site, tá? Então eu consigo segmentar a rede de uma forma aí mais ágil e mais rápida, tá? Então o desenho que a gente costuma mostrar aqui inicial, eu tenho o meu Virtual Private Cloud, minha nuvem privada dentro da empresa, tá? Eu tenho uma subrede privada, que seria a rede dos meus servidores ou dos computadores da empresa. Eu tenho o que a gente chama de NAT, né, que é o Network Address Translation, que é a tradução dos endereços para uma outra rede. Aí eu tenho uma rede pública, né, que sai para a internet, que já comunica com a internet. Então vamos supor que você da sua casa você digita no seu browser lá www.sysmap.com.br. Ele vem pela internet, passa pela rede pública, identifica o servidor, né? E dali você consegue entrar o site. Mas se você precisar de conectar na VPN, a gente fala muito de VPN, né, que é a Virtual Private Network. Você consegue se conectar na VPN da Sysmap, ele passa pela internet, vem na rede pública e entra para a privada, conecta-se no equipamento que provê a VPN e ele vai te dar o acesso como se você estivesse dentro da empresa. Tá? Então, a grosso modo, a parte técnica de comunicação seria isso aqui. Então, com a VPN aí, você pode interagir facilmente aí na infraestrutura de rede da sua empresa, tá? E utilizar todos os recursos. Então, a grosso modo, seria isso aqui. Tá? Então, essa é a parte voltada à parte técnica de rede aí que a gente fala da parte de nuvem. Mudando um pouco desse primeiro modelo, nós temos o modelo de automação, que a gente chama de self-service, né? Você não tem necessidade de interação com o provedor de serviço, que seria você ter acesso aos servidores, fazer toda a configuração nele para poder prover algo. Na verdade, você tem aquele ambiente de web service ali, aquele ambiente web, onde ali você vai solicitar todos os recursos, tá, na plataforma. Então eu já não entro na parte de servidores, na parte física mesmo da coisa, tá? Com isso eu tenho uma maior agilidade no provisionamento dos recursos. Então a gente sabe que nem tudo são flores. No caso, a maior parte você consegue ir clicando e digitando, fazendo as configurações pelo portal e você consegue provisionar. Mas tem algumas coisas que você tem que entrar via linhas de comando. Então você tem linhas de códigos também. Quem é da área técnica conhece bem isso. Quem não é, já começa a entender um pouco mais que a gente tem que fazer por linhas de códigos para fechar alguma configuração que é necessária, tá? Além da automação, nós temos a parte de rápida elasticidade. A gente falou um pouco de elasticidade no último módulo, né? A gente falou de scale out, scale in, né? E aqui ele já entra na parte de auto-scaling, né? Escalar automaticamente sem a necessidade de eu ter que ficar fazendo isso toda hora. Eu preciso de expandir, fazer o scale-in. Eu vou lá e faço a minha expansão de recursos dentro do meu host.
do meu servidor. Ah, o scale-out, vou lá e configuro um novo servidor na hora que eu preciso. E se eu não precisar mais, aí eu tenho que ir lá e ficar retirando isso? Então, na verdade, com o auto-scaling, você consegue expandir a capacidade do servidor tanto para cima, durante os picos de utilização aí de melhora de desempenho. Então, é o exemplo que eu dou lá, é o do site que trabalha como vendas na web, né? O e-commerce. E você a gente utiliza no dia a dia um determinado recurso X. E amanhã eu sei que eu tenho a Black Friday. Eu vou ter que ir lá ficar provisionando o ambiente manualmente? Eu não preciso. Né? Com autoscaling configurado, com essa ferramenta, que a maioria dos provedores tem, não sei se ainda algum não tenha, né? Automaticamente ele viu que tem mais acessos no site, mais compras, ele precisa de mais recurso no seu servidor, ele mesmo automaticamente vai aumentar o recurso para poder manter tudo funcionando, né? Do mesmo modo, depois que você passou dessa onda, dessa fase, ele minimiza, reduz os recursos, diminui os recursos para minimizar seus custos. Então passou a Black Friday, eu sei que vai ter uma baixa de compras no meu site. Eu vou manter esse ambiente? Eu não preciso. Então com o autoscaling ele aumenta no momento certo e assim que termina ele vai reduzir a quantidade de recursos e voltar ao que era antes para minimizar esses custos aí. Então isso tudo aí de forma automática, tá ok? Então, dando continuidade, a gente entra num ponto aí um pouco mais falado também, que é a parte de federação, né? O que é a federação? Normalmente a gente conceitua como utilizar os recursos da nuvem ou demais recursos locais com um único logon, um único acesso, né? Então, o que a gente faz? A gente tem a possibilidade de, assim que você a conecta na sua máquina, loga na sua máquina, automaticamente você vai ter acesso aos demais recursos, mesmo os que estão na nuvem, né? Então você consegue fazer essa configuração, tá? E ter essa utilização de um logon único no seu ambiente para acessar tudo, né? Então, como é que é feita essa autenticação? A gente usa os recursos locais de autenticação. No nosso caso aqui é o Active Directory da Microsoft, onde tem todos os usuários cadastrados, né, com suas senhas, e dali o cara fez o logon na sua máquina, logou na sua máquina, ele vai conectar no servidor e liberar acesso para os demais. A gente chama isso de Single Sign-On, que é o SSO. Né? Então aqui, eu só coloquei um texto aqui que os usuários ali digitam, tá? Nome e senha e ao se conectarem no sistema operacional no início do dia e depois podem ter acesso aos aplicativos e recursos de nuvem sem ter de apresentar suas credenciais para cada aplicativo separadamente. Então, com o Single Sign-On, eu tenho essa possibilidade de logar uma única vez e ter acesso a tudo. Hoje a gente já tem até mesmo, como exemplo, o e-mail, né? O e-mail hoje fica no Microsoft Office 365, fica na nuvem. Então, quando eu faço o logon na Sysmap, no meu computador, automaticamente eu já estou liberando o acesso aí para o e-mail também, tá? Então tem uma maior conveniência quanto a isso, fica bem mais tranquilo. Eu tenho um menor número de senhas aí, então eu tenho que guardar menos senhas. Eu não preciso ficar guardando aquela imensidão de senhas para cada aplicativo. Eu já vi isso em empresas acontecer, do cara ter uma senha para cada coisa, então não tem a necessidade. E maior segurança aí com questão de perda de senhas. A gente evita perder senhas, né? A gente sabe que quanto mais senha a gente tem, mais difícil fica de manter isso. E a gente acaba esquecendo senha e precisa de resetar a senha, criar uma nova senha. E a gente evita aquela questão também a gente tem muito costume, muito estangente costume de fazer o quê? Eu tenho uma senha para logar num determinado aplicativo, eu coloco lá osanan arroba 2019, um exemplo. Aí quando o cara, eu vou ter que conectar num outro aplicativo, eu crio Osanan 2020, no outro Osanan 2018, Osanan não sei o que, e vai segmentando aquilo ali, é ruim, também até para questão de segurança. Né? Então você está evitando perder a senha, que você sabe que você vai lembrar que é segmentado,
mas você está correndo um risco de alguém pegar uma única senha sua e dela conseguir acessar nos demais. Então você guardando uma única senha fica mais fácil, né? A TI não tem necessidade de ficar gerenciando demais essas senhas, então você não tem que ter vários aplicativos, em cada um tem uma senha diferente, aí a gente tem que ficar gerenciando, aí um perde a senha, tem que resetar, o outro perde, não precisa disso mais, né? E tem a possibilidade de fazer a integração dos seus aplicativos de software como serviço com o Single Sign-On. Então, os aplicativos que a gente tem hoje, a gente tem que buscar integrar com os demais aplicativos de nuvem para ter um único acesso, né? Uma única forma de acesso aí de usuário e senha. Então a gente tem que buscar esse ambiente com single sign-on. Então só explicando aqui um pouco a parte do desenho, como é que funciona, né? A topologia. Eu tenho a minha rede da empresa, tá? Então eu tenho essa rede da empresa aqui, ok? Eu tenho o meu usuário, que ele vai autenticar no computador dele. Esse usuário vai ser enviado para o meu serviço de diretório, onde fica armazenado todos os usuários e senhas, tá? Aí ele autentica automaticamente, já depois, lógico, por trás tem toda a configuração que a setor de TI faz. Esse servidor de autenticação vai para um servidor de federação, tá? Que vai receber esse usuário com a senha. Ele vai enviar para um servidor de federação que está lá na sua nuvem, no seu provedor de serviço de software como serviço, tá? Vai identificar que esse usuário é conhecido com a sua senha e vai liberar seu acesso aos aplicativos e isso volta para o usuário para ele acessar na forma que ele achar melhor. Então, a partir daí, eu tenho um único usuário. Agora, imagina você com diversas aplicações, tanto dentro da empresa quanto na nuvem, e cada uma você ter que ter uma senha na hora de acessar. Isso é bem complicado, né? Hoje você consegue ter até, vamos assim dizer, aplicações que às vezes não são utilizadas no dia a dia no ambiente, você consegue fazer integração com o seu serviço de diretório dentro da empresa para autenticação, ok? Então essa é a parte de federação. E a gente entra numa última parte, que é a parte de padronização, né? Diante disso tudo, nós temos que ter uma padronização aí para a utilização dos recursos na parte de normas, né? E a gente sabe que com esse excesso de norma hoje, isso dificulta um pouco a adesão na computação em nuvem. Então, como é que a gente resolve, como é que está sendo resolvido isso já há um tempo com relação à adesão da computação em nuvem, essa padronização de normas? Tem algumas entidades que já consolidam essa padronização, tá? Então, só mostrando rapidamente aqui, uma delas é a Cloud Security Alliance, que ela cuida da parte de melhores práticas para apresentação de garantia de segurança na computação em nuvem. Então, essa aí é uma das entidades que estão cuidando dessa parte aí de nuvem, a Cloud Security Alliance. A outra é a IEE Standard Associations, acho que é um pouco mais conhecido, né? Que é a parte de Instituto de Elétrica e Eletrônica, a parte de engenharia, né? Então ela que é a organização que faz todo o desenvolvimento de padrões para tecnologias voltadas à parte de engenharia no mundo inteiro, tá? Ela que mantém isso tudo aí. E ela, aqui falando também nessa cola minha aqui, este ano a organização lançou uma iniciativa para desenvolver padrões para computação em nuvem. Isso já tem mais tempo, então ela já tem padrões aí para computação em nuvem também, tá? A outra é a Distributed Management Task Force, que é um grupo da indústria com a missão de permitir uma gestão mais eficaz de sistemas de TI em todo o mundo. Tá? Ela foi fundada em 92. Ela possui atualmente um grupo de trabalho de padrões de governança para a nuvem para desenvolver um conjunto de normas que visam a melhorar a interoperabilidade de sistemas desenvolvidos para a nuvem. Então a DMTF também está nesse campo aí de entidade para consolidar a padronização. E a mais conhecida que a gente falou muito aí é a National Institute of Standards and Technology, que é o NIST, né? Que a gente já falou desde lá do início, o NIST, que é a agência da administração de tecnologia do Departamento de Comércio do Governo dos Estados Unidos,
que promove a inovação e a competitividade industrial por meio do avanço da ciência, de medição, padrões e tecnologia, né? Então, o NIST, na época, ele iniciou um programa para desenvolver um conjunto de padrões de computação em nuvem, com os primeiros resultados já publicados no NIST Cloud Computer Program. E o conceito do NIST para computação em nuvem a gente viu no capítulo 1, né? Quem pegar lá atrás no capítulo 1 vai conseguir saber um pouco mais aí dele. Então, se quiser saber um pouco mais, é só fazer uma busca a cada um deles aí na internet. Vocês têm acesso a todos os materiais e o que cada um está fazendo aí de uma forma aí mais aprofundada. Então, essas são as principais entidades que estão consolidando a padronização aí da parte de nuvem na parte técnica. Tá? A padronização aí dos formatos é importante para facilitar o movimento de dados entre provedores de serviço de nuvem. Então, você tendo uma padronização maior aí, você consegue fazer esse movimento aí entre provedores, né? Você consegue sair de um provedor, se você quiser entrar em outro provedor ou integrar mais de um provedor, com a padronização fica mais fácil, até pela questão de segurança.